Vamos começar o Sempre Feliz de hoje falando sobre a importância da leitura na vida das crianças. Eu recebo o pedagogo Cristiano Nunes para falar com a gente sobre esse assunto. Tudo bem, Cristiano? Tudo jóia, obrigado pelo convite aí, queria agradecer. Obrigada, nós que carinho. agradecemos a sua presença. Obrigado mesmo. E aí? A gente sempre fala, a gente ouve, a gente sabe que realmente a leitura é muito importante na vida das crianças. E a gente sabe que as escolas estão tendo dificuldade, muitas vezes, com as crianças na questão da interpretação de textos. Isso, talvez, de uns anos para cá, tenha ficado... as crianças estejam lendo menos. É isso, Cristiano? As crianças estão lendo menos, infelizmente? As crianças e os pais, né? Então, as crianças já perderam esse gosto de leitura, né? Porque... eu conversando até com minha mãe, que era diretora de escola, e perguntava para ela por que as crianças estão lendo menos. Falou, antigamente a gente era professora, ela deitava lá, contava a história, tinha uma emoção, tinha alguma coisa e passava aquele gosto para as crianças. E hoje realmente os pais não têm tempo nem de estar perto de suas crianças, né? Verdade. E na realidade os adultos a gente aprende aí que hoje você recebe uma informação no Face, você nem lê ela, você já compartilha. Você Sem nem ler. leu, nem entendeu, nem teve sua opinião, né? Então, o foco é como que eles vão aprender alguma coisa, né? Essa questão da leitura aí, se os adultos já estão copiando e passando automaticamente. E a leitura tem como algum pai ensinar algum filho se ele não gosta de ler? Ele é o exemplo, né? Com certeza, em primeiro lugar. Como, né? A gente sabe que a tecnologia ela veio para ajudar a gente em muitas coisas, mas ela atrapalha um pouco, né? A gente vê que os joguinhos, as crianças se interessam demais pelos jogos. Com certeza, se for feita uma pesquisa de quanto tempo a criança gasta nos jogos eletrônicos e na leitura, vai ser um disparate, né? Vai ser uma diferença muito grande. Eu tenho duas pequenas lá e, graças a Deus, elas gostam de ler. Mas a gente lê menos do que a gente deveria. A gente conta histórias para elas à noite e elas gostam de que a gente invente histórias, né? E a gente inventa histórias. Eu falo, um dia eu vou escrever uns livrinhos com as histórias que a gente inventa. Outro dia foi tão interessante que Mariana estava lendo um livro da escola e tinha um cachorro que miava, alguma coisa assim. E eu falei assim, copiaram na minha história, porque eu tinha criado uma vez uma história para ela do cachorro que miava. Ou do gatinho que latia, alguma coisa assim, e ela achava a melhor coisa do mundo. Ela sempre pedia, mamãe, conta aquela história. E eu imitava, né? O cachorro um gato fazia latindo, miau! um cachorro miando, né? É isso? E era só um personagem, eu não me lembro qual, mas era tão fofo. E a gente tem realmente, nós pais, temos essa grande responsabilidade, não é, Cristiano? E nós pais também já estamos vivendo, os pais de hoje, de 30 anos, de 25, 30, 35 anos, já estão numa era tecnológica muito grande. Eles também já estão vindo dessa dificuldade de leitura, por isso eles estão passando isso para os filhos, não é? E pedagogicamente, qual é a dificuldade? Quais são as consequências dessa falta de leitura? Interessante que eu fiz um teste, né? Eu estava no carro e peguei um livro, né? Salvos pela Graça e tal. E vim com a pasta e estou com o meu livro aqui. Quando eu cheguei, eu estava induzindo alguém a ver eu com o livro na mão. E o Thales, que trabalha com vocês, ele falou, Cristiano, gostei de ver, um homem culto, tá lendo, tal. Então, ou seja, eu fiz eu instiguei uma situação onde que alguém me viu com o livro e, tipo assim, e analisou, ele gosta de ler. Ou seja, como que eu vou despertar o interesse de uma criança se eu não tenho nenhum livro, né? Se eu incentivo a minha criança a ler o quê? Eu lembro que quando eu trabalhei na coordenação do Edna Roriz, as crianças tinham um momento ali que era um momento na biblioteca. Só que no momento da biblioteca, eles tinham vários livros. E se um que gostava de ação, ele ia ler de ação. Se o outro gostava de mais, né, aquele terrorzinho, aquele mais suspense, ele ia ler o de suspense. Então, tem essa questão também, porque às vezes você induz alguma coisa para sua criança ler e coisa que não está ali aguçado com ela. Ela não tem essa percepção, não gosta, não tem jeito. Veste uma roupa que sua filha não gosta nela, ela vai falar assim, mamãe, não dá não. Não dá. O ideal é a gente, eu acho que em princípio, apresentar de tudo para elas, de tudo que é bom, né, gente? É claro, não de tudo que é ruim, qualquer coisa. Mas de vários estilos, né? Aquele romance, a comédia, as aventuras, principalmente as crianças gostam muito de aventura, né? Eu acho que talvez seja o que elas mais gostam. E as meninas, sempre muito românticas, gostam das princesas, dos contos. Tadinhas, né? Mas... sempre com essa visão da vida romântica. Mas é importante a gente apresentar
apresentar uma mistura para eles, para a gente perceber até pelo temperamento, por aquilo que eles se interessam. Pedagogicamente, Cristiano, quais são as consequências da falta de leitura para a criança? Na realidade, ela vai ter uma falta ela não vai ter primeira coisa, ela vai ter um senso de crítica. Um senso crítico, ela não vai existir. Ela vai viver um robô que vai copiar a informação. Ela não tem um questionamento, ela não tem uma degustação de nada, porque ela não tem nem onde analisar. Então, vem essa forma pedagógica, ela vem com esse diagnóstico, né? Ou ela vai aprender a pensar ou não. Né? Então, como é que você vai desenvolver isso para uma criança? Na realidade, eu acho que começa lá atrás, como é que você desperta isso? Né? E, na realidade, sentar com a criança, você lê o que você achou do livro. Porque tem muito ler assim, porque se colocar uma criança para ler por ler, beleza, mas o que você achou, o que você participou? Eu costumo falar que as emoções da vida, as emoções da alma, você tem que exercitá-las. Então, às vezes é um romance, às vezes é aquilo que está vibrando ali para saber o final da história. Mas meu filho, ele tem que sentir isso por dentro, ele tem que vivenciar isso. Eu acho que é como se fosse um músculo, né, dessa análise de participar do livro. É interessante a gente ver essa questão também da interpretação de texto, como você falou. Tem que ler e depois o que você entendeu. Porque as crianças, muitas vezes, elas leem muito, mas elas não conseguem entender nada do que elas leram. É o que as escolas estão trabalhando muito, a questão de interpretação do texto. Eu vejo que desde a minha pequenininha, ela lá no primeiro ano do ensino fundamental, ela tem muita questão de interpretação de texto. O que você entendeu? Escolha isso, marque aquilo, porque isso desenvolve o raciocínio e o entendimento da criança em relação àquilo que ela leu. Porque eu acho que o que mais acontece com os adultos também é isso, né? Ele lê um texto, a gente vê nas provas do Enem, a gente vê nas provas de vestibular, as respostas são absurdas, porque ele lê um texto, está tudo ali no texto, ele responde coisas completamente diferentes. Não, com certeza. Isso quer dizer... E a falta de concentração também, né? Ela está apenas ocupando o tempo. É verdade. Bom, a gente acompanhou um grupo, Cristiano, de crianças a uma visita à Biblioteca Pública Municipal de Belo Horizonte. Vamos ver o que deu. O mês das crianças está aí e nada melhor do que presenteá-las com um pouco de cultura. Para isso, nós viemos à Biblioteca Pública de Belo Horizonte conversar com algumas crianças e também com mães para saber como que é o incentivo da leitura em casa. Eu tenho uma família aqui, eu vou conversar aqui com a Vitória, com a Laura e com a Rúbia, não é isso, Rúbia? Como que é esse incentivo à leitura na sua casa? Desde pequena eu costumo trazê-las à biblioteca. E eu acho que o livro traz muito mais que só histórias, mas a criança aprende a falar melhor, cria histórias melhores, né? Se socializa melhor porque ela tem mais assunto. Então lá em casa eu sempre tive esse incentivo, tem até uma biblioteca particular dela e é um hábito normal. Semana passada mesmo a gente estava num lugar de brinquedo, ela deixou de comprar o brinquedo porque ela preferiu ler o livro. Vitória, então me conta como que é essa paixão pela leitura. Olha, eu acho que o meu melhor passatempo é ler. Tipo, se eu não estou sem nada para fazer, eu pego um livro, porque eu acho que o livro, além de ele te contar uma coisa, te contar uma história, você agrada disso e tipo, eu gosto muito de ler e tal. Eu acabei de ler, eu acabei de ver, né, esse livro aqui, olha, que eu vou usar semana que vem para uma prova. Então eu já vou levar, porque eu já vou ler esse livro, porque vou ter prova. Então eu acho que o livro, além de te ajudar, ele pode te deixar, vamos dizer, mais livre. O livro é minha paixão, entendeu? Legal, nossa, bom saber disso, né? E a Laura? Laura, você está aí brincando com seu livro, o que você está achando? Legal. Por que é legal? Me conta. Porque ele levanta o relógio com a torre e ele tem um monte de coisa. Além disso, ele tem... isso é um castelo que é muito legal. A gente separou por faixas etárias e nós temos essas meninas na faixa dos 5 e 6 anos. O que vocês estão achando aqui dos livros? Eu gostei. Por quê? O que você gostou? Me conta. Ah, legal. O que é legal nele? Ah, conhecer mais as famílias do carrossel. E me conta uma coisa ali, tem aquele livro, por exemplo, que os bichinhos, você pode movimentar. O que você acha desses livros? Também gostei dele. Por quê? Ah, ele é legal.
Para brincar? É, E você, Brenda, você gostou dos livros? Por que você gosta de livros? porque minha paixão de livros é ler É ler? E o que você gosta de ler? tudo. Os livros ganham movimento com ilustrações tridimensionais. Os menores ficam atentos aos desenhos e os maiores se dedicam à leitura. O que você está lendo aí? Tô lendo um livro. De história em quadrinhos? O que você acha da história em quadrinhos? Você gosta ou você prefere os livros? O que você acha melhor? Eu gosto. Porque é mais divertido. Dá mais sentido às coisas pra mim. E você, posso interromper sua leitura um minutinho? Radassa, não é? Então, Radassa, o que você está achando desse livro cheio de ilustrações? Eu gostei por causa que antes eu também fui no cinema com minha mãe e vi esse filme. E na minha escola, lá existe um negócio que se chama Contador de História. Hoje é meu dia, eu vou contar um livro super legal. E você gosta, então, de ler, conhecer as histórias para contar para as pessoas? Uhum. Qual que você mais gosta? Ai, todos. E você, qual livro que você está lendo? O que você está achando? Eu tô lendo A Hora de Dormir, eu tô achando muito legal. Você gosta de ler por quê? Porque é divertido. E assim, é bom para aprender coisas novas, para conversar com as pessoas? O que você acha? É bom pra você não ter mais. É pra você conversar com as pessoas. Família e escola têm papel fundamental no desenvolvimento deste hábito. Sem a ajuda da escola seria impossível. Hoje, por exemplo, a gente tem um trabalho que ela vai apresentar para contar a história de um livro, que é a Colcha de Retalhos. Então, sem a ajuda da escola é impossível. Gente, que fofura. Beijos para todos que participaram dessa matéria tão linda. Beijo a todas as crianças, a todas as pessoas que participaram ali. Não é? Eu vi a Luciana, vi a Rúbia, pessoas que eu conheço ali, coincidentemente. Que bom, e as crianças lindas. Continuem, viu, crianças, amando a leitura e se divertindo e aprendendo tanto através dos livros. E é tão bom, a gente tem tantos livros lindos, né, Cristiano? Até a gente viu ali em 3D para as crianças menores. Então, desde pequenininho ali, de 1 aninho, os pais, aliás, tem o livro do banho, né, aquele livrinho de plástico. Ou seja, desde bebezinho, os pais podem incentivar a leitura dos filhos, né? Eu tô lembrando ali que eu lembrei do meu irmão, que o meu irmão Juliano, ele está morando até fora agora, no Texas. E ele era viciado em ficar na loja da leitura. Então ele ia para o shopping, mas ele ficava lá 4 horas, 5 horas. E os filhos a mesma coisa. Eles têm os 2 filhinhos, um de 4 e um de 9. E eles também amam ler, porque o pai tem já, e o hobby dele é ler. Né? Ele passou na Federal 2 vezes, fez engenharia civil 2 anos, não quis mais, depois formou em Direito, na Federal também. Ou Direito seja, é mais a ver com ele, já que ele gosta tanto de ler, né? gosta tanto de ler. Então, e vai aprendendo também a questão que você falou, né? Do português, do entendimento, do raciocínio. Com certeza. Só que tem um outro extremo, né? Teve uma situação também que eu lembrei dela aqui, que a gente, uma instituição que eu coordenava de 0 a 12 anos. Então, você tinha que trabalhar de 0 a 12 anos, como é que você ia fazer a forma pedagógica do ensino para elas. Só que tinha um horário na instituição, 9 horas da manhã, história, leitura, 10h30, história, leitura, e 11, história, leitura. Eles não tinham a parte de expressão, eles não se expressavam, não tinha música, não tinha louvor, não tinha... Então, isso também é o inverso, porque eles queriam dar muito ensino, e certa vez eu fiz um acampamento com essas crianças, elas cantaram, como diz o pessoal na instituição, de alguns anos, eu acho que 60 e poucos anos de instituição, as crianças nunca cantaram na vida da igreja igual cantaram na frente daquela forma. Ou seja, eles não estavam se expressando. Então, eu acho que tudo com equilíbrio, né, Márcia? Eu acho que tem que ter um equilíbrio, que não é forçar, tem. Claro. Depende de como é que você vai tornar uma criança o interesse, o prazer de leitura, exatamente. porque tem que ser um prazer. Tem que ser um prazer. E é interessante isso que você disse, porque existem pessoas que têm a leitura como uma fuga.
né? Também. A criança, ela é muito tímida, ela não se expressa, ela não tem oportunidade de se expressar, então ela acaba Vive o só mundo dela, lendo, vive no mundinho dela, está no quarto lendo, tudo é leitura, tudo é leitura, tudo. Os pais também têm que ficar atentos, às vezes ele fala assim, nossa, meu filho ama ler, ele lê o tempo inteiro. Peraí, criança também gosta de brincar, criança também precisa se expressar, rir, virar cambalhota, né? Então, às vezes, os pais têm que estar atentos, que às vezes a leitura é uma fuga, ele está fugindo de alguma coisa e é bom a gente estar atento, o equilíbrio é sempre importante. Sempre e a escola importante. trabalhar isso, né? Ler e expressar e contar a história, isso é muito interessante também. A escola, os professores, antigamente tinham muito isso. Hoje o iPad já joga um vídeo, já joga um filmezinho e tal, e não se gasta mais tempo. Na realidade, eu acho que não se gasta tempo junto. É verdade. Não tem aquele tempo junto. Até na escola também, com os alunos, agora é o nosso momento de aprender, de ler, de conhecer. Cada um vai pegar um livro, vão contar a historinha da Ana, do Cristiano. Então, vamos conhecer um pouco a historinha de cada um. Então, eu acho que tem que gastar um tempo, mas com essa vida agitada que o povo está levando e está sem tempo e tudo, como você falou mesmo, a tecnologia está aí. A tecnologia está para ajudar também, né? Claro, claro. Existem livros, muitos livros bons, né, eletrônicos, o e-book, ou o e-book, que a gente sabe que existem muitos livros através da internet, que as pessoas baixam, que as pessoas compram, e ilustrados também. E é claro, mas o papel é o papel também, né? Então a gente tem que treinar os nossos filhos mesmo. As escolas estão, pelo menos a escola onde as minhas filhas estudam, onde elas estudaram também, sempre incentiva a desenhar, porque senão a criança vai só imprimir. Imprime um desenho, imprime uma figura. Então, está sempre, olha, ilustre o que você mais gostou da história. Então, elas estão treinando desenhar, criar um desenho, ou vestir-se de um personagem daquela história, né? Então, é tão interessante, a gente precisa traz realmente... emoção, né? É verdade. Aí vai trazer gosto, se é o personagem, como é que você conta uma história, aí você traz aquele brilho. Tem isso também. Nosso tempo está acabando, Cristiano, mas eu quero só fazer uma pergunta por curiosidade, porque a gente vê poucos pedagogos, né? Numa sala de pedagogia, geralmente referência masculina hoje está bem complicado. Poucos pedagogos. Por que você se interessou? Porque talvez sua mãe era diretora de escola e te influenciou? Me influenciou porque eu cresci na igreja presbiteriana, né? E desde pequenininho eu frequentei acampamentos. E comecei a trabalhar com crianças, ajudando o pastor Josué, pastor Obedes, algumas pessoas de grande influência na minha vida, na minha história. Depois gostei, tive paixão e tinha muitas pedagogas nas instituições e que às vezes tinham uma análise clínica, crítica e tal, que às vezes nem colocavam os próprios filhos para ir no acampamento. Só que o acampamento são 6 dias, a criança desenvolvia habilidades que ela não desenvolvia com os pais, que era tudo quanto é tipo de habilidade, ensino, conteúdo, esporte, físico, tudo, esporte, lazer. E ela desenvolvia porque ela estava longe dos pais, não tinha aquela opressão, tem que fazer. Ela se expressava. E aí depois eu falei, eu tenho que ter um conhecimento mais hábil disso. Até fiz um DVD, fiz um CD infantil, esse aqui é o seu presente. Obrigada. Nós fizemos aí a gravação no DVD. Você tem um personagem que é o Kit, né? Na onda Kit é um apelido que eu tenho desde pequeno, né? Já até falei muito sobre isso aí. E aí é na onda dos bonecos. Bem interativo, e aí até uma observação de uma amiga de Curitiba esses dias, veio comprar alguns na minha mão, porque ela queria dar de presente, que a filhinha dela fazia as mímicas da música, ou seja, cantar beleza, mas se eu fizer uma mímica, alguma coisa que a criança vai participar, ela participa mesmo. Ela está falando, podia ter em todas, porque não tem todas as músicas que eu tenho a mímica. Mas foi mais por causa dos projetos mesmo, e por causa para educar filhos também. Eu fiz muitos cursos para a vida, de gosto mesmo. Que bom. Eu resolvi estudar muita coisa que eu curtia. Maravilha. E a pedagogia foi uma delas. Maravilha, parabéns. Sempre aprendendo, Cristiano. né? Com certeza, sempre aprendendo. E que bom que você está multiplicando esse conhecimento para todas as pessoas através aí de todos os lugares por onde você vai, da televisão, do DVD. Isso. Onde as pessoas podem encontrar o DVD? É só comigo mesmo. Tá. Tem no escritório lá. Eu seus trabalho contatos com outras estão no vídeo. coisas, mas tem no escritório lá os DVDs. Que maravilha. Tá o telefone lá na 9164-8383, tá ali. Joia. Cristiano, muito obrigada, pela sua presença. Obrigado você, Foi Márcia. ótimo.